Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E pra quem não sabe, esta é uma live feita no Instagram que depois vai ser publicada no meu canal do YouTube Papo com Grilo e também no meu Facebook. E o objetivo dessa live, como de todas as lives que eu faço, é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. Nos últimos vídeos nós vínhamos conversando sobre a abolição fora do Brasil, então falamos aí do processo do abolicionismo nas colônias inglesas, nas colônias francesas, nas colônias espanholas. É claro que antes de tudo isso a gente vinha falando sobre a abolição no Brasil desde o primeiro vídeo. Porque, afinal de contas, desde que a primeira pessoa foi escravizada no Brasil, o povo começou a lutar contra a escravidão. E a capoeira é só uma das formas de luta contra a escravidão que surgiram aí, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar, e é claro, nos últimos vídeos, assim, mais últimos do que os últimos dos últimos, né? Coisa assim do ano passado para cá, né, comecei a falar sobre o século XIX, né, então talvez tenha sido do ano retrasado para cá, não lembro direito, mas enfim, eu sei que em algum momento falando do século XIX, é claro que não tinha como não falar de toda a articulação do movimento abolicionista de politicagem. O movimento abolicionista sempre existiu, agora um movimento articulado, mais ou menos organizado, porque cada lugar tinha o seu movimento abolicionista, né? Tinha o seu clube abolicionista, todos visando a mesma coisa, mais ou menos integrados, coisa e tal, né? Mas esse movimento de politicagem mesmo, né, do abolicionismo, acho que era do ano passado para cá. Oi, Melissa! E aí, já falamos aqui sobre várias leis abolicionistas aprovadas. A abolição do tráfico negreiro, 2 vezes por sinal, porque a primeira foi para os ingleses verem, literalmente. A segunda foi a Eusébio de Queiroz, que aí vai abolir de verdade. Aí falamos também da lei do ventre livre, da lei dos sexagenários, que pode parecer tudo uma conversa muito chata, né, conversa de escola, mas quem dera se a escola ensinasse direito. E nesses vídeos, eu fiz um vídeo para cada uma das leis, né? Eu mostro toda a palhaçada que foram essas leis. Sim, eu moro, toda a palhaçada que foram essas leis, toda a canalice que foram essas leis. Porque esse que é o detalhe. Se você acha que a lei dos sexagenários, por exemplo, era uma lei canalha simplesmente porque quase nenhum escravo chegaria aos 60 anos, né, você está enganado, porque o negócio é pior. E hoje a gente vai retomar alguns desses temas para falar de mais uma lei abolicionista, que é a lei da abolição. Não a lei áurea, mas a lei da abolição, no estado do Amazonas, que foi em 1884. Para começar o vídeo de hoje, né? Claro que sendo eu um capoeirista, e para quem não sabe, normalmente nos vídeos eu costumo trazer uma música, não em todos, porque, por exemplo, não dá para... Seria difícil escolher uma música apropriada para falar da abolição na América Espanhola, né? Mas sempre que possível trago aqui uma música, e hoje decidi trazer uma versão da Peleja do Riachão com o Diabo, que eu tenho quase certeza que provavelmente pouquíssimas pessoas já escutaram, porque ela tá no segundo volume do álbum do conjunto folclórico Viva Bahia, que dá para achar no YouTube e se procurar, né? Ela é aqui. Eu estava lá no pé da cruz, estava lá no pé da cruz, fazendo uma oração, quando chegou esse nego com a pintura do cão. Chamou a Riachão para vir cantar Marcelo. Riachão disse eu num canto com nego desconhecido. Ele pode ser escravo
e andar por aqui fugido. O tipo como a macambeira e jogar pra cima de mim. Eu sou braço de maré, mas não sou maré sem fim. Você diz que ama a Deus, você diz que ama a Deus, mas teu Deus te enganou. Com uma mão ele fez rei, a outra encheu de soldado. Fez um rico, outro pobre, outro cego, outro aleijado. Camaradinha, e aqui desde, camarada. Ai, 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 de lele, ai, 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 de lele, lai, 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 de lele, ai, 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 de lele, lai, 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 de lele, ai, 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 de lele. Ah, eu saí, embala eu, mamãe. Pior que eu só sei o coro dessa, eu só sei aqui. Embala eu, mamãe, abraça eu, mamãe, cuida de mim. Só sei essa parte da música, só sei o coro. Mas enfim, gente, trouxe aí essa versão de uma ladainha muito conhecida. Essa versão imagino que não seja tão conhecida, né? Quem acaba misturando, começa com uma... Tava lá no Pé da Cruz, que é uma ladainha de capoeira, aí muda pra peleja do Riachão, aí volta pra uma quadra de capoeira, aí volta pra uma parte da peleja do Riachão, que a gente, que é da capoeira, não costuma cantar na ladainha peleja do Riachão com o diabo, porque a gente canta essa parte mais em outra. Ah, tá bom então, tchau Melissa. Né? A gente costuma cantar essa parte no outra ladainha, que é essa do você diz que ama a Deus, mas teu Deus te enganou, né? E geralmente a gente costuma cantar junto à conclusão, né? Porque se você diz que ama a Deus, mas teu Deus te enganou, quem tá cantando é o diabo, né? O Riachão ele vai responder, né? Mas enfim, o objetivo dessa ladainha, né, ela traz uma reflexão importante e que tem tudo a ver com o vídeo de hoje, né? E é só para deixar bem claro, quem cantar só você diz que ama a Deus, mas teu Deus te enganou, que Salomão ele fez rei, São Pedro fez soldado, fez um rico, outro pobre, outro cego, outro aleijado, né? Isso é uma coisa, apesar de ter uma resposta para esses versos, né? Isso é uma coisa que a gente deve ter em mente, que é bom sempre refletir, afinal de contas, quem escravizou foi o povo que amava a Deus, não é? Quem faz rico e faz pobre é o povo que ama a Deus. Então, gente, e antes de falar sobre a abolição no Amazonas, né? Sim, eu vou gravar e vou depois postar como vídeo no Facebook e no meu canal do YouTube Papo com Grilo. Que é interessante de se comentar, né? Nem todo mundo sabe, mas a Kim de Reis, né? Isso é o SOS do passado, né? É a contração de Aqui Del Rey, né? Aí você fala Kim de Reis e pronto, né? E aí uma terceira coisa interessante, né? E aí isso pouca gente também sabe, né? Mas essa corrida de Lele, que pouca gente hoje em dia conhece, né? Ele, apesar de parecer só um monte de coisas aleatórias que ficou bonito, coisa que tem na capoeira, claro, lá, isso aí não diz nada não, né? Mas esse é de Lele diz, né? Algumas pessoas sabem na capoeira que Lele significa pau, porrete, cacete, né? E daí que vem inclusive o nome Maculelê. E por isso que a música não é toda ai, 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 adilele, ai, ai, adilele,
né? Por quê? Porque é o cacete que está descendo, a palmatória, que era a punição dos que escravizados recebiam para além da chibatada, né? Só que existe uma coisa muito interessante que eu descobri só esses dias. Sempre achei engraçado porque ninguém diz ad, né? Quem é que diz ad? Né? Por que não dizer ai, ai, lelê, tava tudo resolvido, né? Mas diz especificamente ad. E a resposta é porque tem gente que diz ad mesmo. E é o motivo de eu ter trazido esse corrido também, não só compartilhar o que eu percebi tipo umas 2 ou 3 semanas atrás, mas também porque combina no vídeo de hoje. Das expressões assim de surpresa que nós temos, a gente tem um monte, tem vixe, nossa, né, de acho, a gente tem um monte, na maior parte são expressões religiosas. Vixe vem de Virgem Maria, nossa vem de Nossa Senhora, né, de acho vem de diabo, mas tem uma expressão curiosa que é eita, que não tem uma etimologia muito clara e curiosamente em tupi antigo tinha eta, né, que significava exatamente, era exatamente uma expressão assim de surpresa, que nem vixe, nossa, oxe, né, e não sei se eita deriva exatamente de eta, mas eu sei que de eta existe uma expressão no tupi moderno, que é o Nhengatu, língua que eu adoro, que eu inclusive estou estudando e que aconselho a todo mundo estudar. Afinal de contas, é a língua que todo brasileiro devia saber falar, né? A língua que era falada em São Paulo até 1950, até a década de 50, era falada em Salvador até a década de 50, é falada lá no Pará, Amazonas e etc. Até hoje é a língua que todo brasileiro falava até o final do século XVIII, quando foi proibida, né? Então teve mais de 100 anos para conseguir acabar com ela na maior parte dos estados, né? Porque ninguém falava português, enfim. E essa expressão é justamente ad, né? Então assim, ad lelê, a mesma coisa que dizer, nossa, lá veio o cacete. E não só combina com, não só passa uma mensagem, uma crítica em relação à escravidão, falando da realidade dos escravizados, mas também combina com a capoeira, né? Porque é aquilo, lá vem o cacete, o povo desceu para jogar e lá veio o cacete, né? A porrada vai comer solta, né? Tem esses dois sentidos. E, enfim, falando do vídeo de hoje, abolição no Amazonas, né? Logicamente tem tudo a ver com as músicas que eu trouxe. Então, falando assim de alguns antecedentes, a gente tem entre 1850 e 1860, a gente vai ter um aumento gigantesco da quantidade de escravizados que vão fugir. Por quê? Porque 1850 é justamente o ano em que o tráfico negreiro é proibido de fato. Então isso quer dizer que agora não ia ter mais gente escravizada vindo da África para o Brasil e, portanto, não ia mais ter como ficar matando todo mundo a cada 7 anos e comprando a mais a preço de banana, né? Então o povo começou então o preço do escravizado aumenta e esse é o detalhe mais importante, o preço de uma alforria aumenta também. Então, como conseguir a liberdade por meio legal estava impossível, o povo começou a fugir a rodo, né? Não é a maioria das pessoas que vão estar fugindo, mas é assim, um aumento exponencial das fugas. E nessa mesma época a gente vai começar a ter uma outra coisa, que é a suspeita generalizada de qualquer negro, né? E vão se começar a entender que qualquer negro era escravo até se provado o contrário. E isso tem um impacto muito grande. Inclusive por conta disso que as redes de sociabilidade, de proteção, como era a capoeira, as maltas de capoeira, elas começam dessa forma, como redes de socialização e de proteção, ou vão ganhar uma importância ainda maior do que já tinham, né? Porque se todo mundo é escravo até ser provado o contrário, daí o Riachão dizer, eu aqui num canto com o negro desconhecido, porque pode ser cativo e tá por aí fugido, isso é daquela da Nambu, espaço a negro enxerido, né? Daí que vem essa ideia do Riachão.
Então, o que significa que qualquer escravizado ou não pode, inclusive, ter nascido livre de países livres, mas por ser preto era preso, tratado como se fosse um escravo, até o momento em que ele conseguisse provar. E nesse meio tempo, acontecia muitas vezes de vir gente querendo reclamar ele e apresentando um monte de documentos falsos e ponto, né? Gente, sim, aconteceu. Quando se fala disso, do tráfico negreiro ser proibido e continuar por alguns anos, né, na verdade está falando especificamente de um acordo que o Brasil fez com a Inglaterra, de que o Brasil não iria mais comercializar escravizados com linha do Equador para cima, né, só da linha do Equador para baixo. E aí os baianos, eles adoravam comprar os escravizados da Costa da Mina, que são os que vão fazer a revolta dos malês, né, porque lá eles vendiam os charutos, o tabaco, que não era muito apreciado pelos bantus. Então eles vão ficar comercializando ilegalmente mesmo, acima da linha do Equador durante todas as décadas até 1850. E quando tem a lei, para inglês ver, que é a de 1831, que proibiu o tráfico, vai seguir até 1850 ocorrendo normalmente. Mas em 1850, quando é aprovada essa lei, e essa lei passa a ser cumprida, em coisa de 1, 2, 3 anos, o tráfico negreiro ilegal já tinha acabou, porque aí estava sendo cumprida a lei de fato, né? Então, quando você fala, ninguém explica, fica parecendo que é para bem depois de 1850, mas né, essas malandragens do Brasil. Vou depois fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas enfim, o que eu estava falando? Sim, então você está em um lugar em que ninguém ia te conhecer era literalmente perigoso. Você está em um lugar onde não iam ter testemunhas para dizer, esse aqui, ele não é escravizado não, ele foi liberto por esse senhor nesse dia aqui. Era risco de você acabar ser tornado escravo novamente ou ser tornado escravo pela primeira vez. E aí, com isso também a gente vai ter um outro problema, porque a gente vai ter o desenvolvimento de um tráfico interno muito mais forte. Todo mundo vai começar a vender os escravizados lá para Rio de Janeiro, São Paulo, onde estava despontando a produção cafeeira. E com isso a gente vai ter a desagregação das famílias escravas. Então, por isso que vai ter um aumento de fugas. E entre 1860 e 1870, esse aumento vai ser de 117%, para vocês terem ideia da quantidade. Só que a partir da década de 1870 a gente tem uma transformação totalmente radical, porque as fugas vão diminuir muito, vai cair a quantidade de fugas. Isso vai acontecer por causa de uma lei provincial, no caso, ainda não era estado, ainda era província que dizia, que é a lei número 200 de maio de 1870, que vai criar verbas para libertar mulheres e crianças. Vai ter algumas outras leis, acho que umas outras 2 ou uma só, que vai estar regularizando isso para facilitar esse processo, e que vai ser reforçada pela lei do ventre livre, e que, por sinal, nos discursos da lei do ventre livre em 1871, o povo estava perguntando: vocês querem mesmo que aconteça o que aconteceu no Haiti? O que aconteceu no Haiti foi no século XVIII, que foi quando os escravizados de São Domingos se revoltaram e mataram todo mundo que era branco e declararam a independência do lugar. Uma coisa que aconteceu mais de 80 anos antes. Só para ressaltar aqui, e isso é sempre importante estar lembrando, a abolição só aconteceu por conta da luta dos escravizados, por conta da luta do povo negro. E essas leis do Amazonas são prova disso. Porque isso não aconteceu porque o povo em 1870 decidiu que estava bonzinho. Acontece que o seguinte, quando quando as discussões da lei do ventre livre acontecem, todo mundo já sabia que ia ser e isso porque
Nos outros países, o Brasil ele não decidiu inventar roda, ele decidiu ser esperto e seguir a mesma receita de bolo que todo mundo fez, abolir tráfico negro falso, no caso da suposição que eu estou fazendo, significa ela e os filhos dela iriam voltar a serem escravos. E aí, então, se as mulheres, principalmente os homens, vão passar a fugir menos, mas ainda vai fugir muito mais homens do que mulheres. Isso, na verdade, teve sempre no Amazonas, inclusive, uma desproporção gigante, por variados motivos. Primeiro é porque as linhagens são matrilineares. Então as mulheres estavam em cargo de terem os filhos, de cuidarem dos filhos, de passarem as tradições para os filhos, porque os filhos sempre se reconheciam como filhos da mãe. A ligação paterna não era tão grande, que é diferente da nossa sociedade, que é patrilinear. Inclusive tem um estudo que demonstra isso. Nas sociedades quilombolas lá do Amazonas, o povo sabia o nome do pai, o nome da mãe, mas não sabia o nome dos avós paternos, só sabia das maternas, sabiam até o nome dos bisavós maternos, mas não sabia da parte do pai, né? Então assim, porque exatamente isso, eles contam, nas sociedades africanas, em várias delas, se conta a linhagem pelo lado materno, nunca pelo paterno. E enfim, além disso, a quantidade de homens e de mulheres trazidos é totalmente desproporcional, por um motivo bem simples. A gente, no nosso machismo, entende que quem tem que ter trabalho pesado é o homem. A mulher, ela não tem essa natureza, não tem o corpo feito para essa natureza. Então, claramente, a preferência era sempre por escravos homens. Então, a desproporção entre homens e mulheres na população escrava do Brasil sempre foi abissal. Então, enfim, para além disso, nessa mesma década vai acontecer também a formação e a consolidação de sociedades abolicionistas, cujo principal objetivo vai ser justamente a compra de alforria em todo o estado do Amazonas. Então, se nessa período de 1860 a 1870 a gente tem o maior índice de fuga registrado em toda a história do Amazonas, na década de 1870 a gente vai ter o maior número de alforrias concedidos em toda a história do Amazonas. Por que disso? Porque, afinal de contas, quem faz a lei são os donos de escravos. Quem estava permitindo isso e fazendo isso acontecer eram os donos de escravos. E esse é o detalhe, né? Quando eles passam a fazer isso, as fugas diminuem. Mais do que isso, quando eles passam a fazer isso, a liberdade dessas pessoas está condicionada a continuarem trabalhando para eles. Porque se elas saíssem daquela região, estavam correndo o risco de serem reescravizadas ilegalmente. Mais do que isso, e esse é o ponto mais brutal dessa história, se os senhores de escravos, se as mulheres, elas não quisessem continuar trabalhando para eles e quisessem trabalhar de forma independente, os senhores de escravos, uma vez que eles controlam o Estado, afinal de contas eles são o próprio Estado, simplesmente denunciavam para o juiz de órfãos ou juiz de qualquer coisa assim, e aí eles declaravam que aquela mulher, ela não era ou financeiramente ou... E aí esse tutor ia ser um senhor de escravos, o que iria saber aproveitar muito bem da mão de obra infantil, barata e gratuita. Então assim, aí a gente vê o seguinte, que apenas 11 das libertas pelo ventre livre vão ser, apenas 11 dos libertos pela lei do ventre livre vão ser entregues aos cuidados das mães. As outras 333 crianças vão ser entregues a cuidados de senhores. Vai inclusive ter gente
que vai mandar que não vai nem fazer a denúncia para seguir pelo menos o trâmite legal e fingir que isso foi uma coisa certa a se fazer. Vai ter gente que vai mandar pegar filho de gente que nem era escravizada, que nunca nem foi escravizada, e mandar levar para trabalhar. Literalmente vai sequestrar crianças. Então assim, é aquilo, não foi feito porque eram bonzinhos, foi feito porque primeiro sabiam que a abolição ia acontecer, e essa foi a forma de garantir o poder econômico e social e de continuar tendo trabalhadores. Então assim, porque a gente está falando inclusive de uma época em que as pessoas eram presas por estarem na rua fora de hora, né? A gente está falando da época em que as pessoas estavam sendo presas porque tinha 3 negros juntos e coisa boa não podiam estar fazendo. E se não conseguissem prender e andar como escravo, prendia e mandava fazer trabalho forçado, porque afinal de contas então era vadio. Então assim, entre 1852 e 1859, para vocês terem noção, para não ficarem pensando, não, mas é porque a maior parte dos negros eram escravizados, a gente vai ter nessa época um aumento de 44% do número de escravizados na região do Amazonas. Vai passar de 750 para 1026, que é um aumento eu não anotei, que é um aumento de 44%. Já falei, né, que é um aumento desses 44%. Só que em 1859, em que vai ter 1026, só vai ser 2% da população do Amazonas. Em 1872, 31% dos Pedros e Pardos só eram escravizados. E detalhe, esses pretos e pardos só representavam 16% da população do Amazonas, porque o Amazonas era o lugar que menos tinha escravos em todo o Brasil. A maioria da população lá era indígena. Que vai ser outro grupo alvo total de vigilância policial baseado em racismo. Então, de maneira geral, a abolição do Amazonas vai acontecer em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. Não porque o povo no Amazonas era mais bondoso do que no resto do Brasil, e não só porque o povo do Amazonas tinha a menor taxa de escravizados em todo o Brasil, mas porque foram as estratégias que os senhores de escravos, já conhecendo os trâmites legais e conhecendo os resultados pelos outros países, conseguiram criar para manter os escravizados sob controle deles, continuar trabalhando para eles com nenhum direito, inclusive com uma mão de obra infantil que eles amavam ter. Então, só que dizer tudo isso, e isso é importante, não é dizer que os escravizados, que os pretos e os pardos do Amazonas foram totalmente passivos nesse processo. Afinal de contas, isso só acontece quando a gente tem um aumento de 117% das fugas dos escravizados. Afinal de contas, se a grande parte das mulheres estavam fazendo isso, é porque elas tinham bem a consciência do que estavam fazendo. Ou não precisou chegar ninguém dizer isso. Isso foi resultado de rebelião e negociação, que são os 2 grandes pilares da luta contra a escravidão. Não só no século XIX, mas em toda a história do Brasil. Porque se não fossem esses 2 pilares, é sério que vocês acham que a gente iria ter abolido a escravidão? A gente não. É sério que vocês acham que esses babacas iam ter abolido a escravidão? Afinal de contas, a gente está falando dos mesmos babacas que hoje em dia não tem mais escravidão. Até tem, lá no Rio Grande do Sul, né? É só lembrar do escravinho. Até tem vários e vários e vários lugares no Brasil afora. Ia ser uma coisa brutal. Eu morei lá no Pará durante uns anos da minha vida. Eu era pequeno, mas minha mãe conheceu muita gente, até porque, enfim, ela trabalhava em empresa lá, meu pai também. Conheceram muita gente, inclusive conheceram gente que tinha marca de ferro quente para dizer de quem que aquela pessoa pertencia. Então, assim, vocês acham mesmo que esses babacas iriam ter abolido a escravidão por livre e espontânea vontade?
São os mesmos babacas que pegam e dizem o seguinte, que estão começando com que é assim, gente, olha só como um negócio é ridículo. O povo começa com a faca e o queijo na mão, e olha para quem não começou com a faca e com o queijo na mão, e que além de tudo essa pessoa começou devendo uma faca e um queijo, ou para quem tem a faca e o queijo, e diz, você está na mesma condição que eu, se você é pobre, se você está passando fome, você está aí sendo vítima de crimes hediondos por parte da polícia, é porque você é vagabundo e não está se esforçando. Né? E o detalhe, eu não tô nem falando do povo que é dono da indústria da faca, que é dono da indústria do queijo, e quem contrata o povo que começou com a faca e o queijo, né? Não tô falando desse povo não, que esses são ainda mais escrotos. Então assim, e o povo, olha a lei de cotas que só diz o seguinte, 50% das vagas é para faculdade, para escola pública, e 50% é para faculdade, é para escola particular. E diz que isso é injusto. E não porque a maior parte das pessoas que fazem o Enem no Brasil são oriundas de escola pública. É uma coisa de 80%, 90%. Mas porque está tendo cotas e eles acham que estão competindo na mesma condição. Então vocês acham mesmo que esses babacas teriam abolido a escravidão por livre e espontânea vontade? Então assim, gente, encerrando o vídeo de hoje, essa aí é a história da abolição no Amazonas. Vamos falar sobre mais abolições antes de falar da abolição pela Lei Áurea em 1888, porque houve outros lugares que aboliram a escravidão antes da Lei Áurea aqui no Brasil. Mas isso fica para a próxima semana. Por hoje é só, e até lá. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube assim dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que for curtir, compartilhar e comentar. Agradeço também se quem não é inscrito no meu canal Papo com Grilo for lá se inscrever. Então, até a próxima semana.